Bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma lição com os adolescentes, que o título da lição geral é História da Igreja para Adolescente. E hoje nós vamos estudar a lição número 4, que tem por título Defensores da Fé. Então vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, mais uma vez, para aprendermos a Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a Tua Palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, pegue a sua Bíblia. Vamos ler o destaque que está em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. E depois nós vamos ler o texto bíblico que está em 2 Timóteo 4, 1, 5. Mas vamos destaque. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. 1 Pedro 3,15. Agora vamos ler o texto bíblico em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 5, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém, glória a Deus. Vimos aqui, no destaque, e nesse texto bíblico que lemos, que o Senhor nos diz, para nós falarmos a palavra a tempo, fora de tempo, com ousadia, com conhecimento. Então é importante nós termos o conhecimento, o embasamento bíblico e estarmos preparados, para defender a fé, para explanar a palavra de Deus. E, então vamos lá. Nosso título é Defensores da Fé. E nós vamos estudar hoje quem foram esses defensores da fé. Na aula passada, nós estudamos que os cristãos, eles foram muito perseguidos, Foram perseguidos e senteados a mortes, mas não desistiram, não pararam, foram ameaçados, mas não largaram a fé. Permaneceram fiéis e levando a palavra, nada os intimidava, eles não ficaram com medo, não. Eles divulgavam a palavra do Senhor, eles levavam a si mesmo, a palavra do Senhor e permaneceram firmes até o fim. E hoje nós vamos ver outros tipos de perseguições que eles tiveram, Outros tipos de coisas que eles tiveram que enfrentar. E aí aqui diz que eles começaram a combater alguns ataques. Ataques estes que eles tinham que lidar com as heresias. O que são heresias? Heresias são falsos ensinamentos, São ensinamentos que não têm base na palavra de Deus. Então, os apóstolos, os cristãos, eles tiveram que combater essas heresias. Aí vamos estudar hoje algumas pessoas que Deus levantou para defender, que são chamados de apologistas. O que é apologista? Apologista significa defesa. Então, Deus levantou pessoas para defender o evangelho, para proclamar a verdade, para debater. Então, vamos lá. Primeiro tópico diz assim: a importância de conhecer os apologistas e o que defenderam. Então, é importante nós conhecermos, nós entendermos quem foram esses apologistas, porque eles defendiam ali a fé,
eles defenderam a fé cristã, e nós vamos ver aqui que no decorrer dos primeiros séculos da igreja, né, eles foram importantes ali, debatendo com a verdade, mostrando a verdade, com base no conhecimento da palavra de Deus. E durante esse primeiro século, a igreja, de várias formas, né, os apologistas, eles defendiam o evangelho. Naquela época lá, os imperadores pagãos, eles sempre acusavam os cristãos a algumas coisas. Vou citar aqui algumas delas. Por exemplo, eles acusavam os cristãos de serem ateístas, porque eles diziam que os cristãos eram ateístas porque não acreditavam nos deuses gregos. E aí os apologistas, né, eles diziam que realmente os cristãos não acreditavam nos deuses gregos, porque eles acreditavam em um único Deus, num Deus verdadeiro, num Deus que criou os céus e a terra, e só poderia adorar aquele único Deus. Então os apologistas se posicionavam como defensores, para defender as acusações, né, contra os cristãos, e de posicionar o correto, posicionar a forma correta. E que mais coisas aqui que eles acusavam eles? Próximo tópico que eu marquei aqui, que eles acusavam os cristãos, foi de praticar o incesto. O incesto é o relacionamento, né, entre família. E eles pegavam aquela parte que os cristãos se relacionavam, falando irmãos, irmãs, e eles diziam que os cristãos estavam se relacionando, né, entre família, biologicamente. Aí os apologistas, novamente, né, para defender, né, a fé cristã lá, para defender o posicionamento cristão, eles diziam que não, que esse tratar, esse chamar de irmão e irmã, não era biologicamente, mas era em confraternização, como um amor, né, em Cristo, como todos uma família, né, de Cristo, todos filhos de Deus. Então aí era o relacionamento confraternal, de confraternizar ali entre irmãos. E também os imperadores pagãos, eles acusavam os cristãos de serem canibais, porque eles ouviam aquela parte de quando os cristãos se reuniam na ceia e dizia lá, este é o meu corpo, meu sangue que é partido por vós, né? Fazer isso em memória de mim. Então eles pegavam esse comer e beber e interpretavam que eles eram canibais. E aí os apologistas, né, se posicionavam e mostravam que isso era só uma simbologia, não era o corpo. Agora vamos para o tópico aqui que diz sobre Paulo e João, os primeiros apologistas. Paulo e João, eles combatiam os judaizantes e os gnosticismo. Quem foram esses judaizantes? Os judaizantes são pessoas que não são geneticamente israelitas, não têm conversão formal ao judaísmo, mas seguem a religião judaica. E aí eles ensinavam que os cristãos gentios, eles deviam manter o ritual. Eles deviam manter o ritual judaico para poder ser santos. E eles também pregavam que Jesus não era Deus, Jesus era só um homem e não Deus. E os gnosticismo, eles pregavam que... quem eram os gnosticismo? Eles eram os filósofos e eles estudavam os livros apócrifos, e aí eles tinham a interpretação distorcida da Bíblia. Eles ensinavam isso, eles não ensinavam o ensinamento de Jesus. Eles pregavam falsa espiritualidade, eles diziam também que Jesus não era Deus, eles tinham interpretações diferentes das que Jesus ensinava. Então Paulo e João combatiam essas heresias, esses ensinos que eles ensinavam. Aí eles diziam que não era necessário, né, seguir os rituais judaicos.
E naquela época, um dos principais rituais judaicos era a circuncisão. Tinha que circuncidar um menino com 8 dias de vida. E aí então, Paulo e João combatiam, disse que não era preciso mais seguir esses rituais judaicos e que Jesus era Deus, era Senhor. Diziam que Jesus veio para nos salvar e que era o único caminho. Então eles combatiam essas falsas heresias. Vamos lá continuar aqui. O próximo tópico vai falar sobre Justino Marte. Quem foi Justino Marte? Vamos ver aqui. Justino Marte, ele viveu de 100 a 155 depois de Cristo. Ele escreveu a obra Apologia, em defesa da fé cristã ao imperador Antônio Pio. E ele escreveu também a segunda Apologia, destinado ao Senado romano. Então, Justino, ele escreveu esses livros, de apologia para mostrar a verdadeira palavra, para mostrar o evangelho, para debater ali os ensinamentos que estavam sendo proferidos errados. Então, ele se destacou por escrever essas obras. E sabe como que Justino Marte foi convertido? Ele era um leitor do Antigo Testamento. E aí ele via lá as profecias do Messias, viu o que estava escrito no Antigo Testamento e começou a comparar com Jesus, a vinda de Jesus, o caminhar de Jesus. Então ali ele se converteu, que ele viu realmente que foi uma profecia se cumprindo. Então ele se converteu ao Senhor. Aí ele se empenhou, a proclamar esse evangelho, a defender. Então ele era um dos que combatiam as heresias ditas pelo Império Romano. Vamos continuar aqui. E uma coisa muito importante aqui do Justino é que ele foi aqui, destaca assim o seguinte: quando ordenaram que ele negasse a fé e fizessem sacrifícios para os ídolos pagãos, ele se negou a fazer. Ele não se prostrou a ídolos, não fez sacrifício pagãos, ele permaneceu firme e por isso ele foi condenado, açoitado e decapitado, mas não negou ali a sua fé. Glória a Deus, Tenhamos sempre esses exemplos de fé, de persistir em frente, não importa o que for que passar, mas sermos corajosos e continuarmos firmes com Jesus, elevando a palavra do Senhor e defendendo a nossa fé. Vamos lá para o próximo tópico? O próximo é assim: outros grandes nomes. Surgiram outros grandes nomes, de pessoas que se destacaram no primeiro século da igreja. Então vamos citar aqui alguns. Primeiro, Aristides. Aristides viveu no segundo século, também escreveu ao imperador Antônio Pio, defendendo a fé cristã. Ele também foi um escritor. Próximo é o Tertuliano. Tertuliano viveu de 160 a 220 depois de Cristo. E o Tertuliano se destacou pelas suas obras que ele escreveu, que dividiram em 3 assuntos principais: a postura do cristianismo diante do Império Romano, a defesa da fé cristã diante das heresias e o comportamento correto do crente à luz da Bíblia. Foram as obras que destacaram nessa época do Tertuliano. Outro que também aqui em destaque é o Orígenes. Orígenes viveu 185 a 254 depois de Cristo. Ele foi torturado pelo imperador Décio por defender a fé cristã e morreu em consequência dos graves ferimentos, mas não abandonou a fé. Glória a Deus. Próximo aqui da lista é o Atanásio. Atanásio viveu 296 a 373 depois de Cristo. Foi exilado 5 vezes por defender a fé, mas permaneceu firme. Esse Atanásio aqui, ele se destacou principalmente porque ele defendia a divindade de Deus.
E tinha os debates lá, né, que era provocado principalmente por um homem chamado Ário. Esse Ário ensinava que Jesus não era Deus, né? Então, o Atanásio, ele defendia que Jesus era Deus, então ele foi destacado porque ele defendia essa divindade de Deus. Próximo aqui é o Agostinho. Agostinho viveu de 354 a 430 depois de Cristo. E Agostinho, ele se converteu a Cristo com 33 anos. Ele se converteu através dos ensinamentos de sua mãe, dos ensinamentos do líder lá, Ambrósio, o líder da igreja. E também o que ajudou na conversão dele foi os estudos. Ele fazia estudos das epístolas de Paulo. Então, ele se converteu dessa forma. Ele é considerado dos maiores teólogos do tempo e até hoje em dia, né? E tem também outros nomes aqui que foram destaques nesse período, não só pela atividade que desenvolveram como apologistas, mas também como grandes líderes da igreja. Foram destaques de grandes líderes que são Irineu, João Crisóstomo, Ambrósio e Jerônimo. Outros nomes se destacaram, mas esses são os principais. Então, para concluirmos aqui, vamos ver aqui o que diz aqui. A lição dos apologistas da igreja primitiva é: a igreja se torna mais forte quando consegue defender a fé que professa. E isso é importante, porque uma igreja enfraquecida jamais será capaz de representar e apregoar o Cristo que salva a humanidade. Glória a Deus, né? Então é importante nós termos esses exemplos e defendermos a fé cristã, né? A sua fé vive em Jesus. Precisamos estar preparados, precisamos ter argumentos bíblicos, por isso a importância de ler a palavra, de se aperfeiçoar, de aprender, e para poder ministrar, para poder defender, né? Quando as heresias surgirem, que hoje em dia também temos muitas heresias, muitos ensinamentos contrários à Bíblia, e nós temos que estar preparados, né, para poder debater, para defender. Olha a importância desses homens que aprendemos aqui hoje. Se eles não tivessem, né, debatido a verdade, né, talvez não tivesse chegado a nós, mas eles foram firmes, né, defenderam a verdade. Então Deus hoje conta conosco, conta com você, para você aprender a palavra de Deus e ficar firme e defender. Quando você vê, né, quando alguém vier dizer algo que não está de acordo com a Bíblia, você vai saber, né? Aí você vai falar: não, de acordo com a Bíblia é assim que diz. Então é importante você estudar a Bíblia e continuar firme seguindo o Senhor Jesus e defender a palavra, defender a fé cristã. Amém? E continuar falando de Jesus para as pessoas. E que nada, adolescentes, venha te impedir de falar de Jesus. Que nada neste mundo venha te intimidar. Nada neste mundo, mas que você continue firme com Jesus, defendendo a palavra do Senhor até o fim. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essa escola dominical, por tudo que aprendemos aqui nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, a sermos defensores da Tua palavra, a guardarmos e a vivermos a fé cristã a cada dia. Ó, Senhor, ajuda-nos a estarmos firmes até o fim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.